Filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um domingo da nossa evangelioterapia. Vocês tiveram uma visão linda agora aqui da casa, né? Então vamos mentalizar neste momento, vamos pensar. Estamos todos aqui reunidos e unidos pelo coração, ainda que vocês não estejam presencialmente, mas vocês estão em nossos corações. Hoje nós temos aqui a presença do nosso amigo, trabalhador da casa, o Klinger, que vai trazer um tema do livro Renovando Atitudes, de Hamed Sacudir o Pó. Bom dia, Klinger, tudo bem? Bom dia, Irlei, bom dia a todos, irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Esse é um dia maravilhoso, de muitas reflexões. Exatamente, hoje o dia está lindo, né? Estamos com o céu azul e vamos fazer desse dia hoje um dia lindo como está o céu, um dia com muita alegria e vivenciando Jesus no coração. Aproveite nesse momento e coloque a sua água ao seu lado. Se você estiver reunido com a sua família, coloque uma garrafa para que ao final todos tomem essa água que estará fluidificada pela equipe da Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. Aproveite também, dê o seu joinha lá no nosso canal, curta o nosso canal, divulgue o nosso canal, divulgue a nossa casa, que é a casa de vocês também. E aí eu aproveito para fazer o convite para na quinta-feira nós estarmos reunidos às 19h30 para conversarmos sobre o tema de hoje. Esse encontro também, que acontece às quintas-feiras, é muito importante também, porque aí as dúvidas que você tiver, você pode levar,
O Clinge estará presente, a Elaine, a Helena, a Grace, todos aqueles trabalhadores que você já conhece, que você tem sempre o contato. Nós vamos fazer uma leitura agora de abertura do livro A Fé Transporta as Montanhas. E o título é Um Pouquinho Mais. Se esforçar um pouquinho mais, sem dúvida, você poderá ser melhor do que já consegue ser. Com um pouquinho mais de boa vontade, servirá com maior devotamento. Desapegar-se-á das coisas um pouquinho mais, adquirirá um pouquinho mais de compreensão, fazendo enorme diferença, conquistará um pouquinho mais de paciência. E, com um pouquinho mais de serenidade, lhe será possível um pouquinho mais de paz interior, um pouquinho mais de visão, enxergando detalhes do caminho que podem fazê-lo tropeçar. Sem dúvida, se dispuser a mais uma diminuta cota de sacrifício, você chegará aonde talvez nunca tenha imaginado que poderia chegar. Porque, então, com um pouquinho só a mais de luz, a claridade em torno se fará esplêndida. Para muita gente interessada em se redimir, não raro, fica faltando apenas um pouquinho mais de determinação para não deixar nenhuma pendência kármica para trás. Que assim seja. Então, meus amigos, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, imaginar a figura do nosso mestre ao nosso lado. Vamos sentir o abraço de Jesus, nos envolvendo, nos acalmando, nos iluminando. Agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para recebermos a palavra edificante do Mestre. Muito obrigada, Deus, pela vida. Muito obrigada por mais esta existência, na qual nos propomos a nos melhorarmos. Que a tua paz, Jesus, nos envolva, nos ilumine, que possamos estar te buscando sempre. Faz moradas em nossos corações. Nos envolve e nos protege. Envolve o Klinger na palestra de hoje, iluminando, acerenando e edificando. Muito obrigada, mestre, por este momento, por este encontro maravilhoso, mais uma vez, e por esta oportunidade de aprendizado. E fica conosco, mestre, hoje e todo sempre. Que assim seja. Klinger, uma boa palestra para vocês. Obrigado, amiga Irlei. Obrigado pelas palavras, pela prece, pela mensagem linda. Muito bom dia a todos. Sempre uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nesse domingo, 6/6, né, dia 6 de junho de 2021, para falarmos de Jesus, para falarmos dos seus ensinamentos. Nesses momentos que nós vivemos de tanta aflição, sempre falar de Jesus faz muito bem, né? A gente poder trazer o Evangelho, trazer a Boa Nova, trazer seus ensinamentos. A gente, às vezes, fica muito perdido e não sabe uma direção a tomar. E nós temos, né? Nós temos o Evangelho sempre para nos guiar, para nos orientar, para nos instruir. E ter a oportunidade de estar aqui no domingo, na Evangelho Terapia, para trazer essas reflexões para vocês, é uma grande oportunidade, que eu agradeço muito a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que vai trazer muitas reflexões, um tema tão importante que a gente tem como texto base para a gente hoje fazer a nossa palestra, o livro de Hamed, né, do Francisco, do Espírito Santo Neto, pelas mãos de Hamed, que é o Renovando Atitudes, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na Evangelho Terapia, que é fazer você se motivar a fazer uma mudança, uma renovação, ou mesmo continuar, prosseguir, não desistir. E esse é um livro maravilhoso, mas esse tema ele é tão bom, ele traz tantos benefícios, tantas reflexões, que a gente tem outros textos paralelos que são muito importantes. E 2 deles a gente vai trazer trechinhos aqui do nosso benfeitor Emmanuel, que traz mensagens belíssimas sobre o nosso tema, que é sacudir o pó. O que exatamente Jesus, a gente vai já ler a passagem de Jesus, o que exatamente Jesus queria dizer com sacudir o pó, sacudir a poeira das sandálias dos nossos pés.
E eu hoje vou começar de uma maneira diferente. Vocês sabem que eu gosto muito de historinhas, né? Se der tempo, eu ainda tento contar uma, mas é uma história mais ou menos como exemplo. Mas hoje eu vou começar um pouquinho mais musical. Não que eu vá cantar, porque a minha voz não permite que eu faça esse desatino, né? Com os ouvidos de vocês. Mas, assim, eu herdei, com muita honra, um gosto musical muito do meu pai, meu saudoso pai. Das músicas, claro que eu curtia as músicas da minha época, mas eu tinha uma paixão muito grande pelas músicas que meu pai ouvia. E a gente sempre sentava muito para ouvir. Eu gravava, na época que se gravava ainda CDs, né? Gravava os CDs, a gente ouvia muito, às vezes em viagens no carro. E meu pai era um fã muito grande da bossa nova, de samba. E tem uma música especial que eu ouvia muito e que me trazia muitos ensinamentos, embora eu pequeno não entendesse muito bem ainda o sentido, né? Para depois de anos e anos e anos eu estar aqui falando sobre esse tema. Essa música ela é bem curtinha, eu vou ler o trecho dela para que vocês entendam que seria uma ótima maneira a gente começar a refletir sobre esse tema de sacudir o pó. A letra diz o seguinte, vou pedir permissão aqui para ler para vocês. Chorei, eu chorei. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Me arrisquei o finalzinho a cantar para vocês que a gente sacudir a poeira e dá a volta por cima. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse ensinamento de Jesus da gente não ficar agarrado a mágoas, a ressentimentos, e a gente poder seguir em frente a nossa vida. E com o livro Renovando Atitudes, que é um dos meus xodozinhos, porque ele traz mensagens belíssimas do Evangelho de uma maneira muito simples, linguajar muito fácil para a gente entender, ele sempre começa com uma alusão, uma citação, uma frase do Mestre Jesus que está no Evangelho. Essa em especial está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, mas está também em Mateus, no capítulo 10, que diz assim: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. E aí tem uma citação, né, que sempre Kardec faz, falando sobre a visão do Espiritismo sobre essa passagem de Jesus, que ele fala assim: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. E o tema, o texto de Hamed é de uma beleza única, e eu vou só pincelar alguns trechos. Fica o meu convite, fica o meu conselho, a minha sugestão que você possa fazer a leitura desse item especial, Sacudir o Pó, que ele traz muito mais coisas profundas para a gente refletir. Eu pincelei algumas coisas, como, por exemplo, quando ele diz assim, ele repete essa frase de uma maneira mais sucinta, mais resumida: quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada: não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade. E como nós fazemos isso? A gente tenta muitas vezes impor aos outros, até por um constrangimento, o que nós acreditamos ser a verdade, a realidade. Como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor. A gente acha que o que a gente interpreta das leis de Deus, o que a gente acha que é o certo, a gente quer impor às pessoas, né? Nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Quantos nós aqui já nos intitulamos donos da verdade, né? Aquela história que a verdade é como se fosse um espelho que fosse quebrado em pedacinhos e cada um pegou um pedacinho. Cada um é dono da verdade, mas nós não somos, né? Ele continua: em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes. Então, às vezes, a gente tem boas intenções, a gente quer orientar as pessoas,
no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitude dos outros. Então, a gente começa a se meter lá na vida dos outros, quer começar a palpitar na atitude de cada um do outro, que, na verdade, caberia a eles próprios desempenhar. Então, a gente não deveria se meter tanto, mas a gente não consegue, né? Nós extrapolamos nossas funções e limites. A gente passa do ponto, a gente exagera um pouquinho quando a gente, às vezes, quer ajudar, quer aconselhar. E o que isso acarreta? Ele diz aqui, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Então, a gente acaba exagerando, a gente passa do ponto, a gente acaba abusando, a gente invade a privacidade, às vezes, da pessoa. Claro, muitos de nós, a grande maioria de nós, com boas intenções. Ele coloca aqui, nós sentimos necessidade de corrigir opiniões. Corrigir está entre aspas, como se nós pudéssemos fazer isso. Indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências. A gente, às vezes, consegue fazer, a gente induz tanto, a gente influencia tanto uma pessoa que ela não tem a sua própria opinião, ela não segue o seu próprio caminho, né? O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos deixar essa pessoa cair e se levantar, amar e sofrer, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Então, por muitas vezes, a gente quer se intrometer, como eu falei, até com boas intenções, mas para tudo isso tem um limite, né? E aí nós vamos começar a falar de Emmanuel, que ele também faz algumas alusões a essa passagem de Jesus, quando ele diz que sacudir o pó não é conservar mágoa ou qualquer detrito na sua alma, apesar da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho da nossa experiência. Então, o que a gente vai conversar muito aqui, usando Emmanuel, usando Hamed, usando as nossas reflexões, tem muito a ver com o que a gente passa na vida e a gente não levar essa mágoa com a gente não levar esse ressentimento. Que a gente possa, assim, sair de uma cidade para outra, a gente vai já entender a parte contextual disso, sem levar essa poeira, sem levar essa mágoa no nosso coração. O Emmanuel ainda diz que se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que perder tempo com sentenças acusatórias? Por que a gente perde tanto tempo acusando os outros se aquela pessoa simplesmente não quis nos receber, não viu a nossa boa intenção? Ele diz que nós devemos, sim, sacudir as más impressões e ir em frente. E aí vamos começar a falar um pouco para a gente entender, porque Jesus, quando reúne seus discípulos e divide eles em grupos, e pede que eles comecem a ir no maior número de cidades que eles pudessem, em grupos de 2, era uma maneira talvez mais eficaz de abranger mais casas, né? E a gente tem que entender que naquela época era muito comum para os viajantes se hospedarem na casa de quem eles visitavam. Às vezes eles viajavam sem nada, nem mantimentos, nem dinheiro, porque eles eram acolhidos pelas casas. Claro que havia algumas regiões ali na Judéia que isso não era possível, mas na grande maioria das cidades você era recebido. Então ele direciona os apóstolos, né, os seus discípulos, coloca lá o que ele gostaria que eles fizessem, que levassem a boa nova, exorcitassem os demônios, promovessem as curas, fossem realmente a cara de Jesus ali naquela cidade. E aí vem a coisa bacana de Jesus e do Evangelho, porque ele não simplesmente diz para os discípulos, olha, vão e vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, vocês vão ter sucesso total. E normalmente, a gente está muito mais preparado para as vitórias do que para os fracassos, né? A gente se prepara quando entra num casamento, que vai dar tudo certo. A gente entra numa sociedade comercial, numa sociedade, uma relação de amigos, também achando que vai dar tudo certo. A gente vai para um templo, para uma igreja, para uma casa espírita, também acreditando que vai dar tudo certo. A gente não está muito preparado para o fracasso. E quando Jesus sugere, dá esse direcionamento, pede que ele vá a essas cidades, ele coloca aí uma advertência, vamos colocar assim. Ele diz assim, olha, pode ser que vocês não sejam assim tão bem recebidos. E se isso acontecer, saiam dessa casa, não insistam, né, como diz aqui no Evangelho, a sugestão, a instrução que os Espíritos dão, não force a barra, não fiquem ali insistindo, se você não for bem recebido.
ou às vezes você não vai chegar nem cedo a ser recebido. Simplesmente saia dessa cidade, dessa casa, mas quando você sair dessa cidade, dessa casa, você bate lá o pó da sua sandália, do seu pé, tira esse pó. Essa era a mensagem de Jesus, já prevenindo, já mostrando que isso poderia acontecer. E essa é a tônica do evangelho que a gente tem. O evangelho de Jesus, ele sempre tenta nos preparar para isso. Ele sempre mostra a cruz, mas mostra também a ressurreição dos mortos. Ele mostra a glória. Ele mostra que a gente vai passar por tempestade, mas também mostra o lado da paz, da calma. Então, essa talvez seja uma das grandes magnitudes dos ensinamentos do Cristo. Dele poder mostrar para a gente, não só o lado das vitórias, de nos preparar para as vitórias, mostrar que nós precisávamos, sim, estar preparados para bater o pó das nossas sandálias, a gente não carregar essa mágoa. E hoje a gente vive um dualismo muito grande na nossa sociedade. A gente tem pessoas com otimismo cego, né? Pessoas que acham que nada vai lhe acontecer. Bom, se eu sou religioso, se eu pratico bem, nada vai me acontecer, eu estou imune a tudo isso. A gente viu algumas pessoas, inclusive, achando que essa proteção aconteceria com a Covid, né? E a gente viu que não foi bem assim. Mas também a gente tem o outro lado, a gente tem pessoas extremamente pessimistas cego mesmo, né? Aquelas pessoas que acham que nada vai dar certo, que ninguém vai gostar de você, que a família, né, do seu marido, da sua esposa nunca vai gostar de você, que você não vai passar em concurso algum, que você nunca vai ter um emprego bom. E o verdadeiro cristão, aquele que segue Jesus como seu modelo e guia, ele não prega nem o otimismo cego, nem ele prega pessimismo também tão cego. E aí, quando vem o fracasso, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos estruturados para receber esse fracasso? Será que nós temos realmente essa estrutura para vivenciar isso? O Emmanuel ainda dizia uma coisa, que uma das coisas que causa esse problema para a gente é o excesso de preocupação que a gente tem com o que as pessoas pensam da gente. E eu acho que você que está nos assistindo, a gente às vezes se preocupa demais com o que as pessoas pensam da gente. E ao fazer isso, a gente carrega um peso muito grande, né? A gente carrega uma carga emocional muito grande. E aí nós temos que começar a pensar, né? Que muitas coisas que acontecem com a gente são de nossa responsabilidade, sim, mas algumas não. Elas não são exatamente da nossa responsabilidade. E que nesse caso a gente tem que deixar a responsabilidade com o outro, não com a gente. Que a gente não carregue isso. Porque quando eu começo a não tirar esse pó, essa poeira da minha sandália, do meu pé, eu começo a me sentir pesado, cansado emocionalmente. São aquelas pessoas que você fala, poxa, eu estou tão desanimado, tão para baixo, não sei o que está acontecendo, minha vida está dando tudo errado. Você sente que aquela pessoa está pesada. E a gente tem que lembrar que as passagens do Mestre Jesus, quando ele passou através de frases simbólicas, às vezes de parábolas, não eram para os 12 discípulos apenas que ele estava dando essa mensagem, mas para todos nós, né? Os 12 discípulos estavam ali nos representando. E aí o Emmanuel traz uma outra frase, que é um brinde para todos nós, para que a gente comece a nortear a nossa vida e se livrar um pouco desse peso, dessa carga emocional, quando a gente não bate a poeira nos nossos pés, nas nossas sandálias. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Quando o Senhor nos recomendou que sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, aquele lugar que a gente não era muito bem-vindo, ele não nos induziu à indiferença, ao relaxamento e à dureza espiritual. Isso é muito importante, porque em momento algum na frase de Jesus, na instrução que ele dá aos discípulos, ele quer que a gente, com isso, a gente se torne pessoas indiferentes. Bom, então isso aí também, para mim, tanto faz como tanto fez, não quero nem saber. Muito menos que a gente tenha um relaxamento da nossa evolução, porque a gente pode ficar estagnado aí, relaxa, não vai mais para frente, não procura melhorar, e muito menos ele pede que a gente seja rude com aquela pessoa que, de alguma forma, não foi tão boa com a gente, não nos recebeu tão bem, né? Ele fala muito isso, que se você carrega, se alguém
E ele fala de 3 coisas que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Que às vezes as pessoas são com a gente, assim, por uma indiferença mesmo delas. Às vezes são pessoas perversas, fazem aquilo por maldade mesmo. E às vezes por ignorância. E que esses 3 sentimentos, essas 3 atitudes das pessoas, esses 3 movimentos que elas fazem, de indiferença, de perversidade, de ignorância, elas não são nossas. São movimentos de almas alheias. São movimentos dos outros, não são movimentos nossos. E esse tipo de movimento a gente não tem controle. As pessoas simplesmente reagem dessa maneira. Mas se nós carregarmos dentro de nós essa mágoa, essa tristeza, esse ódio, porque alguém foi indiferente para a gente, porque alguém não foi tão legal, porque alguém foi rude. Quantos lugares que a gente entra, que a gente é tratado muito mal, a gente não sabe nem porquê. E às vezes, a gente sai daquele lugar, pode ser a nossa família, pode ser na casa espírita, pode ser em qualquer outro lugar, a gente sai com aquela mágoa dentro do peito, a gente simplesmente está levando um peso que não é nosso. A gente está trazendo uma carga emocional que nos faz muito mal, que não é nossa. Vocês que já assistiram algumas palestras que eu fiz, quem ainda nunca assistiu, eu vou pedir permissão para falar uma coisa que eu sempre gosto, porque eu acho que é sempre bom a gente reforçar, mesmo quem já ouviu algumas vezes. Eu sempre entendi que a gente vem para essa encarnação como se nós viéssemos com uma mochila aqui na costa. E que várias coisas vão acontecendo na nossa encarnação, no nosso desenvolvimento. E a maneira como a gente reage a essas coisas, a esses acontecimentos, se eu vou reagir com raiva, ódio, vingança, intolerância, impaciência, é como se naquele momento, naquela atitude que eu tive de raiva, de ódio, eu pegasse uma pedra e botasse na minha mochila. Mas se naquela situação a minha reação é de amor, de empatia, é de benevolência, de compaixão, de misericórdia, de caridade, é como se eu colocasse uma flor na minha mochila. E na condição que nós estamos é de espíritos impuros, imperfeitos, no mundo de provas e expiações, acreditem, meus irmãos e minhas irmãs, é impossível que a nossa mochila esteja só flores. Mas também, ela não tem só pedras. O ideal é que a gente possa ter um equilíbrio e passar a ter mais flores do que pedras. Que é bom a gente lembrar. Quando a gente desencarna e retorna à parte espiritual, essa mochilinha vai com a gente. Ela não fica aqui. Então, quanto mais leve, quanto mais eu puder praticar o perdão, quanto mais eu puder trazer essas virtudes boas, quanto mais eu puder praticar o amor que às vezes a gente banaliza tanto quanto só o amor entre 2 pessoas, mas o amor pelo ser humano, o amor pela coletividade, o amor pela natureza, por tudo, pelos animais. Quanto mais eu puder praticar isso, mais leve vai ficar minha mochila. E a gente faz esses movimentos de mudança e nós começamos a ficar muito ansiosos, nervosos, porque a gente quer resultados imediatistas. A gente começa a mudar, a gente começa a se renovar, porque essa mensagem de Jesus é um convite, é uma renovação diária nossa. A gente quer mudar e quer logo resultados. E a gente tem que ter muita paciência até para botar flores na nossa mochila, porque esse é um movimento lento. Às vezes a gente vai colher nessa encarnação, talvez. Mas talvez a gente só vá colher isso em próximas encarnações. Mas a gente tem que dar, como a gente fala aí no futebol, o pontapé inicial. A gente tem que dar uma largada. Então você que está passando por esse momento de aflição, que você quer dar esse passo, inicie. Talvez você colhe agora, talvez não, talvez numa próxima encarnação. E você que já está fazendo esse processo de mudança, intensifique, acredite nessa mudança. Acredite nos ensinamentos do Mestre Jesus. Aqui ele está dizendo para a gente de uma forma bem tranquila. Olha, nem tudo na vida vai ser coisas boas, não. Vocês podem ter problemas, vocês podem ter pessoas que não vão lhe receber. Porque isso é importante que a gente entenda. Os ensinamentos do Mestre Jesus, eles trazem lições assim extraordinárias para a gente. A impressão que a gente tem quando a gente fala de Jesus, que ele é atemporal, né? Essa frase, essa mensagem, esse direcionamento tem mais de 2000 anos. Parece que ele disse isso ontem para a gente. Tudo que ele traz como lição é simplesmente maravilhoso para a gente. Ele escolhe 12 homens para que fossem quase que uma cópia dele, que as pessoas pudessem olhar na cara daqueles homens e ver o Cristo, a quem ele denominou de discípulo. Divide, leva, manda eles para as cidades. Poderia dizer, vão,
vocês vão estar protegidos por Deus, nada vai acontecer. Mas ele mostra, como mostra o Evangelho, como a gente conversou há pouco, ele mostra que poderia sim ter problemas, que poderia eles não serem tão bem recebidos, né? Mas eles vão, saem, levam a boa nova. O que ele está dizendo para a gente em relação à nossa vida? Que pode acontecer problemas com a gente. Isso é muito importante. Quando Jesus fala de ir de uma cidade para outra, isso também é simbólico, embora naquela época fosse realmente a realidade, mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, essas cidades são os momentos que a gente passa na vida. O que ele quer dizer ali é que a gente saia de um momento da nossa vida para outra e não leve com a gente essa rejeição, essa frustração. Porque quando a gente tem, né, essa rejeição, quando a gente não é bem recebido, quando a gente não é tratado de uma maneira adequada, correta, a gente se frustra, a gente sente sentimentos não tão positivos, bem negativos, parece que se agarra na gente, a gente está caminhando, e a gente pode perceber que tem pessoas que simplesmente não conseguem sacudir o pó, não conseguem se livrar dessa rejeição, não conseguem se livrar desse sentimento de frustração, eles continuam andando com quase uma tonelada desse pó ali. Quando o que o Mestre Jesus pede para a gente é sacode a poeira, não deixa que o teu passado comprometa o teu futuro, não deixa que um movimento que você fez errado numa cidade, num momento da sua vida, você leve para o próximo, que isso vai atrapalhar o seu próximo movimento. Isso não é tão difícil assim da gente começar a perceber. E eu vou até trazer aqui de uma forma engraçada, mas, gente, até o nosso irmão Luan Santana e o nosso irmão Alok já perceberam isso. Há pouco eles gravaram uma música, que eu vou ler só o trechinho aqui do refrão, para ver que até eles já perceberam. E que a gente também pode ter essa percepção. É uma música romântica, então o que eles falam no refrão, que é o seu próximo amor. A gente pode falar o seu próximo passo, o seu próximo momento, sua próxima decisão. Seu próximo amor não tem culpa do que você passou. Se passou, não foi à toa. E é isso que Jesus estava dizendo para aqueles 12 homens, para aqueles 12 discípulos. Que a gente não levasse essa poeira, que a gente não levasse essa mágoa, esse ressentimento para o que vai acontecer na nossa vida. Porque essa mágoa, esse ressentimento que nos contamina, que nos deixa pesado, que não nos permite ver que tem uma coisa muito boa nos esperando, que há um lugar muito bom preparado, adivinha por quem? Por Jesus por nós, que está ali, nos aguardando, esperando que a gente não leve essa mágoa, esse ressentimento, que a gente realmente tenha essa força de bater, sacudir o pó das nossas sandálias. Quantas pessoas talvez tenham tido uma experiência ruim numa igreja, num templo, numa casa espírita, e com isso se afastaram de Deus? Que tal sacudir a poeira? Que tal ir para um novo momento? Que tal ir para uma nova cidade, como Jesus sugeria? Quantos pais tratam seus filhos de uma maneira muito equivocada, porque foram tratados pelos pais assim? Sofreram, tiveram uma criação muito dura, muito difícil, que não concordavam. Mas quando se tornam pais, repetem o mesmo ato. Que tal para esses pais também sacudir a poeira? Acho que todos nós aqui tivemos um professor, uma professora que foi um carrasco, um opressor. E adivinha só, quando nós nos tornamos professores, quando a vida nos dá essa volta e nos tornamos professores, muitas vezes nós viramos professores carrascos. Porque nós tivemos um professor, então a gente acha que a gente tem o direito de ser igual. Que tal a gente também, nesse caso, sacudir a poeira? Quantos relacionamentos, casamentos, namoros, em que fomos traídos, humilhados, e que pronto, parece que isso se fecha. Você vai levar isso para os próximos relacionamentos? Se eu pudesse... Tem uma frase que eu deixei aqui pronto, que eu queria falar para vocês em relação a isso.
que ele diz o seguinte, escutem bem, que eu acho que é muito importante para todos nós. Não trate os outros como se os outros fossem os mesmos que frustraram você na expectativa da sua vida. E essas pessoas, às vezes, que são traídas, são humilhadas, elas nos colocam iguais. Elas olham para a gente e nos medem como se fossem aquelas pessoas que tinham ferido elas. Elas nos veem da mesma maneira, sem nos dar chance, às vezes. Simplesmente porque elas não sacudiram a poeira. Então, que a gente possa pensar que o Mestre Jesus, sim, ele preparou um lugar muito melhor para a gente. E que frustrar a gente é normal. Todos nós vamos ter uma frustração. A gente tem um estudo aqui dos trabalhadores da casa que a gente conversou bastante sobre uma frase que tem no Espiritismo que a gente usa tanto, né, que a dor é inevitável, mas que o sofrimento é opcional, porque dor todos nós vamos ter, frustrações todos nós vamos ter, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de negócios, seja com uma demissão, seja com a perda de um ente querido. Todos nós vamos passar por um momento de dor ou por vários momentos de dor. Mas quando essa dor chega para a gente, será que a gente consegue entender essa dor como uma oportunidade ou a gente vai se revoltar, se rebelar? Aí vem o sofrimento. Por isso que a gente pode realmente optar por sofrer ou não. É como a gente encara. Se essa dor, se esse momento de dor, a gente vê isso como uma oportunidade de crescimento intelectual. Sim, crescimento intelectual, porque às vezes nas dores a gente começa a ler mais o Evangelho, a gente começa a ver palestras, a gente começa a ver vídeos, e a gente adquire um conhecimento. Ao adquirir esse conhecimento, a gente pode também ter um crescimento mental. As nossas emoções começam a mudar, nossas decisões, os nossos sentimentos, eles passam a ter um outro cunho, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente, a gente começa a sentir aquele conhecimento que a gente adquiriu. Então, a gente tem um crescimento, sim, mental. E por que não o crescimento espiritual, uma vez que a gente vai se aproximar mais da espiritualidade, mais de Jesus, mais de Deus? A gente vai tentar botar isso em prática, isso é muito importante. Tudo que a gente está conversando hoje, todas essas reflexões que eu espero que vocês venham fazer em casa, que vocês tragam isso para dentro de vocês como um grande conhecimento. E do fundo do meu coração, eu torço muito para que isso toque no coração de cada um de vocês em algum momento. Mas se somente vocês entenderem, se vocês somente sentirem isso no coração, mas se não colocarem em prática, adivinha só, a gente não está sacudindo a poeira. Tem grande chance a gente ainda carregar essa frustração bem agarrada com a gente. E o Evangelho nos mostra isso, é por isso que a gente fala da beleza do Evangelho aqui. Como diz o pessoal mais jovem, vai dar treta, vai dar ruim, vai dar BO. Mas o Evangelho está ali para nos trazer paz, para nos trazer muita calma. Muitas pessoas deixaram de ser felizes, desistiram de ser felizes, porque foram infelizes no casamento. Tem gente que não quer casar porque o irmão não teve um casamento bom. Muitas pessoas que saíram do seu emprego, empreenderam pelo seu próprio negócio, não tiveram uma experiência boa, não foi tão legal assim para eles, ficaram devendo. Adivinha o que faltou? Talvez, gente, sacudir a poeira, ir para uma outra cidade, procurar um lugar melhor, achar esse lugar melhor que Jesus preparou para a gente. Então, por que ficar agarrado? Por que trazer essa mágoa? Por que trazer esse ressentimento para a gente? Então, você que passa por isso, eu, todas as criaturas, se a gente ainda tem alguma dúvida disso, se a gente não consegue crer que isso é possível, que a gente pode ir realmente para frente sem trazer essa mágoa, esse ressentimento, vamos ler de novo o que Jesus falou. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudir, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Jesus está pedindo para a gente ser feliz. Esse é o principal motivo da nossa encarnação, nós sermos felizes com a nossa evolução. E ao sermos felizes, a gente pode sim influenciar o todo. A gente pode sim trazer felicidade para o todo. Essa é o que nós estamos querendo trazer para vocês, que a gente tem sim a possibilidade de ter algo novo.
que a gente pode sim sacudir a poeira, que eu posso sim me livrar dessas frustrações. Eu não preciso de cidade para cidade carregando esse pó, carregando essa poeira. Eu não preciso passar por todos os momentos da minha vida sempre levando o que para trás me magoou, que me ofendeu, que me trouxe tristeza, ansiedade. É por isso que a gente tem tantas pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, de tristeza, de crises de pânico. Toneladas e toneladas de pó acumulada nas sandálias, nos pés. Que essa reflexão de hoje comece a nortear, comece a ser uma bússola, uma lanterna para vocês em momentos de tanta escuridão, que a gente pode sim. E se a gente sacudir a poeira e acontecer de novo? É possível? É. O que a gente faz? Sacode a poeira de novo. E se acontecer de novo? Sacode a poeira de novo. Gente, a nossa vida é um eterno sacudir poeiras. Mas pode ser que tenha um lugar que você não precise sacudir essa poeira. Porque esse lugar onde você foi ferido, onde você perdeu a sua esperança, onde a sua fé foi abalada, talvez nesse lugar, um lugar muito especial que Jesus preparou para você, que vai ajudar na tua cura, que vai ajudar no teu desenvolvimento. Se você ainda tem alguma dúvida disso, é só pensar quem foi que lhe deu essa orientação. Quem foi que lhe pediu para que, se você fosse nas cidades e não fosse recebido, que em todos os momentos da sua vida que você não tivesse sucesso, que você se sentisse infeliz, que trouxesse uma mágoa, um ressentimento, que você sacudisse isso, que você se livrasse disso. Quem foi a pessoa que lhe pediu para fazer isso? Foi o Mestre Jesus. Acho que a gente não precisa mais dizer nada sobre isso. E eu, já chegando perto do final, eu queria, como eu disse para vocês, deu tempo da gente trazer um exemplo, uma história de uma mulher solteira, jovem, desempregada. Essa história que poderia ser de várias mulheres no mundo. Essa mulher, ela sempre lutou muito e ela acabou se tornando uma das mulheres mais famosas e ricas do mundo. E ela sempre recebeu muitos nãos. Ela nasceu na Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Morava com os pais, tinha uma irmã mais nova, que ela adorava brincar com essa irmã de mágica. Aos 6 aninhos, ela escreveu um livro que era sobre um coelho chamado Coelho. Continuou desenvolvendo essas habilidades literárias, né? Escreveu um segundo livro aos 11 aninhos. Aos 18, ela foi para a universidade estudar a língua francesa. Logo depois, ela entrou no programa da Anistia Internacional. E nesse programa ela se desenvolveu muito, foi uma experiência extraordinária para ela, porque ela lia cartas escondidas, é certo, de pessoas que mandavam seus relatos de sofrimento, era a Anistia Internacional, e ela aprendeu muito. E no ano de 1990 ela estava numa viagem, num trem de Manchester para Londres, onde ela teve a ideia de escrever um livro sobre um pequeno bruxo, que coincidentemente começava com uma viagem de trem. Só que ela não tinha papel, caneta naquele trem, ela fez tudo na cabeça dela. Quando chegou em Londres, ela começou a escrever esse livro. Só que nesse mesmo ano ela perdeu a mãe. A mãe faleceu, ela ficou... não tinha mais a irmã, também já tinha se mudado, e ela vai para Portugal, resolve se mudar para Portugal, continua escrevendo, vai dar aula como professora de inglês, conhece o primeiro marido dela, tem uma filha chamada Jéssica, mas logo depois se divorcia quando a filha nasce. E ela retorna para a Inglaterra, sem emprego, com uma filha para criar, sem a mãe, entra num estado de depressão profunda, consegue alguns bicos para fazer limpeza em bares, continua escrevendo e manda esses livros dela para várias editoras, e recebe vários nãos, inclusive com sugestões, dizendo assim, olha, mude de profissão, você jamais vai poder escrever livros. Não é a sua praia isso. Mas ela insiste até que depois de muito tempo, uma pequena editora, pelo simples fato que a filha do editor tinha lido, ela mandou 3 capítulos, né? A gente não manda o livro todo, mandou 3 capítulos, e essa filha do editor leu os 3 primeiros capítulos, ficou doida pelo livro, queria saber como era o final, então a editora chama ela para a editora, lança esse livro, mas diz para ela, olha, você faz o seguinte, você vai escrever o livro, a gente vai lançar, mas você arranja um emprego, porque você não vai ganhar dinheiro nunca, ainda mais, vejam bem, nós estamos falando de 1997.
uma mulher escrevendo livros para crianças. Você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Vamos lançar por lançar. Em 1997 é lançado Harry Potter e a Pedra Filosofal. E vejam só, esse livro, só Harry Potter e a Pedra Filosofal, vendeu 120 milhões de cópias. A saga toda, mais de 500 milhões de livros. Foram 8 filmes que estão nos tops das bilheterias até hoje. Ela foi a primeira pessoa incluída como bilionária, escrevendo livros. E ela perdeu esse posto de bilionária, porque ela não esqueceu as raízes dela e tantas ações sociais que ela promove, de valores muito altos, que ela perdeu esse posto de bilionária em função das causas sociais que ela abraçou. Ela recebeu vários nãos. Inclusive, o nome dela é Joanne, ou Joanne, em inglês. Vamos pensar no nosso português, Joana, Joanne. E quando ela lançou o livro, na capa, quem tiver essa curiosidade vai ver que não tem o primeiro nome dela nem o segundo, são as iniciais. J.K. Rowling. Porque os editores diziam que o nome Joanne, ou Joanne, como mulher, não era bom. Não venderia bastante. Teria sérios problemas. E a Joanne, essa pobre, solteira, mãe, ela sacudiu a poeira. Ela mudou de várias cidades para poder ter o sucesso. Então, que você vá de cidade para cidade, vá de momento para momento e não leve com você essa poeira. Eu vou encerrar a nossa participação hoje. Eu tenho uns anjinhos assim na minha vida, são pessoas que me mandam, às vezes, umas mensagens, né? A gente manda para todo mundo mensagens. E ontem eu recebi, coincidentemente, eu vim fazer a palestra hoje, de uma amiga que acho que está nos assistindo, a Kátia. Ela me mandou um poema muito belo de Cora Coralina, que é um norte para a minha vida, né? Quem trabalha com educação sabe que Cora Coralina é uma bússola que a gente segue. E tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Eu queria terminar a nossa prece com esse pequeno poema, ele é bem pequenininho, mas acho que vai fazer todo sentido para vocês. Que ele diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. E com essas palavras de Cora, com as nossas reflexões de hoje, vamos levar os nossos pensamentos a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, vocês nos lares. Que Deus, que o Mestre Jesus, possa derramar sobre todos nós suas bênçãos de amor, de paz, de fé. Que o amor possa ser a lanterna de cada um de vocês que se encontra na escuridão. Que você possa ter forças para sacudir a poeira dos vossos pés, das vossas sandálias. Que você possa tirar mágoas, ressentimentos, frustrações, rejeições das cidades que você está visitando, dos momentos que você passa na sua vida. Que você possa ir sem poeira alguma para a próxima cidade. Porque, com certeza, há um lugar muito bonito, há um lugar novo, esperando por você e preparado por Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.